Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi gordo. E no boletim de hoje a gente vai discutir um pouquinho do que está acontecendo com o mercado. O mês de agosto caminhando para o encerramento, as informações são até interessantes, os preços acabaram evoluindo, a arroba subiu e buscou novos patamares de preços quando a gente observa o que estava acontecendo lá no começo do mês. As demandas foram boas, tanto de exportação quanto de mercado interno, mas tem um sinal de alerta aí no mercado, principalmente a partir da segunda quinzena de setembro, para a chegada dos animais e segundo giro de confinamento. Até que ponto isso pode atrapalhar a formação de preços? O que a gente tem que entender? Que tipo de animal está vindo por aí? Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o meu amigo Geraldo Isolde, analista de commodities, já está aqui comigo no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Geraldo? Obrigado mais uma vez por estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Quando a gente olha para agosto, dá para dizer, óbvio, o mês não terminou ainda, mas dá para dizer que estamos caminhando para uma evolução, até tímida, mas enfim, uma evolução dos preços, Geraldo. Dá para confirmar isso? Isso, Leque. Bom, boa tarde, né? Estamos aí, semana que vem, última semana de agosto, né? Segunda-feira começa o início do cálculo de média de liquidação do boi agosto, né? Para quem não sabe, é formado aí pelas cinco últimos dias de cotação do Exalc, né? Ah, e com preços assim um pouco melhores, né? A gente teve uma puxada boa aí nos últimos dias, oferta um pouco, demanda um pouco mais animada, exportação assim muito boa, caminhando aí para a gente quebrar um novo recorde no ano, né? E oferta um pouco mais curta, né? Pessoal segurando um pouco. Então, isso deu um gás nos preços. Tivemos aí o Exalc, aí saiu de 232,50 no final do mês passado para 236,30 na cotação de ontem. Se a gente pegar os privados aí, tanto a Água Brasil quanto o Datagro saíram da faixa de 230, 237,35 ontem, o Água Brasil, 238,36 o Datagro, e os futuros da B3 também no mesmo caminho, né? Com exceção aí principalmente do agosto, está subindo um pouco mais, que já uh, já está pertinho da liquidação, né? Então ele tem que estar mais junto do indicador, mas mesmo assim está subindo aí 1,55 no mês, até a cotação de ontem, e o outubro aí, o setembro com uns R$ 5,30 de alta. Então, mês aí um pouco mais animado, a gente já vê aí os pecuaristas aí, os players de mercado mais felizes aí nos grupos do WhatsApp, o pessoal mais animado um pouco. Agora, ô Geraldo, quando a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar, você expressou uma preocupação aí com o que vem pela frente, principalmente no quesito oferta, principalmente no quesito confinamento segundo giro. O que você está mapeando, o que você está vendo aí, o que está te chamando a atenção nesse contexto e até que ponto isso pode influenciar nos preços, Geraldo? A gente teve aí como eu disse, uma maneirada aí na oferta nas últimas semanas, né? Mas a gente tem aí ainda um bom volume de animais aí para entrar em setembro e outubro. O IMEA, no começo de agosto, ele divulgou a pesquisa de intenção de confinamento deles do final de julho, né? A gente tem aí um aumento nas intenções de gado confinado, né? Então, se a gente pegar a comparação aqui, em outubro do ano passado, a gente tinha uma intenção de confinamento para o Mato Grosso de 555 mil cabeças. Isso dentro de uma amostra baixa, tá? Mas já dá para a gente ter uma ideia. A intenção para esse ano, da pesquisa do mês passado, é de 874 mil cabeças. Tá? Então, é um bom aumento. A maior parte desses animais, eles entraram em julho e agosto.
e o principal deve entrar em setembro, outubro, para então reduzir um pouco em novembro, dezembro. Né? Então, quer dizer, a gente tem bastante coisa ainda para entrar em setembro, outubro. Isso, Mato Grosso, principalmente, deve dar uma pressionada aí nos preços aí a partir da segunda, acredito que a partir da segunda quinzena de setembro, né? A sorte nossa é que tradicionalmente a demanda melhora um pouco, né? Principalmente por conta de exportação, composição de estoque dos chineses para o ano novo lunar no ano que vem, a própria demanda interna geralmente melhora um pouco. Então, assim, não devemos poder, a gente deve ter os preços mais pressionados, mas assim, não acredito que vai ser assim grandes quedas, né? Acho que está muito mais para um mercado um pouco mais de lado, igual a gente tem visto aí alguns meses, algumas semanas atrás, do que para uma queda muito forte propriamente dita. Ô, Geraldo, você trouxe o exemplo do Mato Grosso. Essa realidade do Mato Grosso, ela se repete nas demais regiões? O que você tem visto em termos de confinamento? E isso é uma preocupação para o Brasil, no final das contas? Eu acho que se repete assim numa proporção bem menor, né? A gente está falando do maior fornecedor aí do Brasil, né? Praticamente de tudo, mas se repete sim. De novo, né? Esses preços eles devem ser pressionados aí. Eu uso o Mato Grosso como referência, mas o restante acaba aí seguindo mais ou menos a mesma linha, né? Houve um incentivo para o pecuarista fazer isso, né, Geraldo? Preço mais barato da Exato, exato. ração, o mercado futuro indicando preços um pouco melhores, né? Enfim, o pecuarista foi levado a confinar, né? A conta ainda está uma boa, né, Alec? Você pega aí o bezerro, a reposição, apesar de estar subindo, ainda está num preço bom, né? Acho que tem muita gente aí se aproveitando aí, porque a gente vê um cenário mais caro aí para o ano que vem. E o milho, principalmente, também é preço bom, né? Em preço para o confinador, né? Melhores aí do que até do que no ano passado. Então, assim, tá, em relação à margem, né? O mercado um pouco melhor e o pessoal, obviamente, se aproveitando disso, né? É. Agora, ah, se eu não me engano, foi na DBO que saiu uma pesquisa sobre o confinamento e o perfil dos principais confinamentos aí do Brasil. Baseado nesses números, a gente fica um pouco preocupado, Geraldo, e queria ouvir a sua opinião sobre isso, com relação à possibilidade de manipulação, de regulação, melhor falando aí, de preços por parte dos frigoríficos. Como é que é essa análise? O que a gente pode entender? O que a gente tem que prestar atenção aí em relação a essa questão? A gente já tem observado há alguns anos, Alex, o aumento ali do rebanho próprio da indústria, do frigorífico, né? Então, vira e mexe, a gente te vê conversa aí, fulano está comprando terra de ciclano, enfim. Uh, e a DBO, e daí o que acontece? Qual que é o problema disso? Isso dá um problema, um poder muito maior de barganha para a indústria, né? Então, se de repente a escala encurta demais e o preço começa a ficar mais forte, começa a ficar mais favorável para o pecuarista, enfim, a indústria acaba tendo o poder de recorrer ao rebanho próprio, né? E aí ela sai um pouco do mercado e tal, e daí fica aquela queda de braço, né? A indústria aí fora de mercado não comprando por preço cair, o pecuarista tentando segurar um pouco aí, né, para defender o lado dele, e aí geralmente a gente é muito difícil para o pecuarista essa quebra de braço, né? Essa quebra de braço. E aí a gente saiu em agosto uma pesquisa da DBO com os 20 maiores confinamentos do Brasil. Esses 20 confinamentos totalizavam para 2020, esses dados são com base no gado confinado de 2023, tá?
Mas o total confinado em 2023, 1.987.000 cabeças. Projetado para 2024, 2.315.000 cabeças. Né? Esses são os totais dos 20 maiores confinamentos. Agora, se a gente pegar aí os dois maiores confinamentos que estão ligados à indústria, né? Então, o confinamento, os dois maiores, no ano passado, foram 495.000 cabeças. Esse ano tem uma projeção de 590.000 cabeças. Se a gente pegar em porcentagem, tanto no ano passado quanto nesse ano, vai dar coisa de 25% do total. Né? Isso acaba sendo deixando o mercado do boi um pouco mais frágil. Né? Eu considero o mercado do boi até hoje em dia um pouco mais frágil que o das demais commodities agrícolas, porque, primeiro assim, a gente é muito dependente de China, né? Então, qualquer coisinha, tanto em relação a dados da economia chinesa, como a gente teve problema no ano passado, em agosto, que se aquele, né, aquele probleminha ali com as incorporadoras chinesas causou medo de contagiar o restante da economia, ou se não mesmo uma vaca louca, que mesmo sendo atípica, que são aquelas que a gente constatou aí das últimas vezes, quer dizer, a gente ainda demora 2, 3 meses aí, 2, 3 meses de embargo, mercado parado, cai preço, enfim. Então, o mercado de boi ele tem essa fragilidade no preço, e agora tem mais essa, né? Ele ainda tem isso é mais uma fragilidade que acaba dando um poder maior de barganha para a indústria, e daí o frigorífico, o pecuarista, ele fica um pouco sem defesa, né? E aí entra a história do hedge, né? Quer dizer, o hedge ele acaba se tornando ainda mais necessário no boi do que no milho, na soja, no café, né? É tão importante quanto, mas eu acho que dadas essas características, eu acho que acaba sendo até mais importante. Assim, informação que é importante e relevante aí nesse contexto é que dessas 20 maiores que foram pesquisadas, as duas mais importantes, digamos assim, estão relacionadas a frigoríficos, né, Geraldo? Exato, exato. E isso, E, isso acaba justificando tudo isso que você falou. A possibilidade que sim, as indústrias têm aí de fazer essa regulação. Naquele momento em que tiver o preço subindo demais, ela pode usar o gado próprio. Quando o preço estiver bom, ela até compra de terceiros e ajuda o mercado, enfim. Mas acaba regulando aí uma possibilidade de alta de preços no final das contas, né? isso, de certa forma, acaba regulando, acaba deixando um pouco mais na mão da indústria, né? Óbvio que não totalmente, mas complica a vida do pecuarista, não tenha dúvida. No final das contas. Bom, resumindo, temos que ter atenção, Geraldo, no final das contas. Eu acho que é a atenção e, mais do que tudo, eu falo, toda vez que a gente conversa, eu falo isso, falei na semana retrasada aqui com a Letícia, é pé no chão, né, olha, que pô, mas tudo indica que o mercado vai subir, entendeu? Tudo indica que o mercado vai subir até a hora que a gente tem algum probleminha. E aí, quando cai, cai forte, né? É A gente verdade. já teve aí experiências aí no ano passado, praticamente todo ano a gente tem tido aí alguma experiência bem ruim. Esse ano, graças a Deus, não tivemos ainda, né, uma experiência aí igual que a gente teve no ano passado, no ano retrasado, ou de uma demanda chinesa repentinamente, ou medo de uma demanda chinesa bem mais fraca, ou mesmo aí o caso aí de um problema de vaca louca, enfim. Então, mas aí que o hedge se mostra bem necessário, né? Isso aí. Muito bom. Análise bastante importante trazida aqui pelo Geraldo Isolde, analista de commodities. Meu caro,
muito obrigado pela participação conosco aqui, principalmente por trazer esse assunto para a gente discutir. Afinal de contas, o pecuarista tem que estar preparado, né? E como você disse, diante desse cenário, se proteger pode ser uma boa alternativa aí, né, Geraldo? Garantir pelo menos a rentabilidade, uma margem positiva aí para o negócio faz todo sentido nesse momento, né? Exato. É aquilo que eu falei, olha, que é pé no chão, ah, mas vai para R$ 300 arroba. A gente tem, né, esse 300 aí, acho que nunca vai apagar da cabeça. A gente tem sim uma possibilidade aí de chegar nesses níveis aí para o ano que vem, principalmente com virada de ciclo, né? Mas tem muita variável aí no meio do caminho. Eu acho que o ideal é realmente ir fazendo essa proteção escalonada, deixa um pouquinho para depois, obviamente, para correr um risco, mas a gente tem que medir esse risco, medir o risco que a gente quer e, mais importante, medir o risco que a gente pode correr, né? Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente discutindo temas importantes e relevantes aí para o setor. Volte sempre, Geraldo. Obrigado, Alec. Até a próxima e um bom final de semana para gente. Valeu, abraço. Daí, Geraldo Falou! Isolde, analista de commodities aqui com a gente, trazendo, portanto, essa preocupação em relação ao que vem pela frente, principalmente ao volume, né, de animais de segundo giro e principalmente ao perfil desse animal de segundo giro. Parte deles e uma parte considerável aí está na mão das indústrias, e que isso pode ser um fator aí de regulação dos preços no mercado, evitando, portanto, uma necessidade aí, uma possibilidade aí de alta de preços da arroba do boi gordo. Interessante essa análise do Geraldo. Vamos ver como é que estão os preços lá na B3 nesse momento, o mercado ainda em andamento, mas dá para a gente entender como é que está a movimentação por lá. Vamos ver? O agosto, 237,80, uma alta de 0,02%. Agosto se regulando, como o próprio Geraldo descreveu, o agosto se juntando aí, ou se aproximando aí do indicador CPEA. O setembro, 242,85, subindo 0,04%. O outubro, 245,90, alta de 0,12%. O indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,34% a R$ 236,30. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.